E você sabia que cada astro e cada signo, ele rege uma parte do nosso corpo? Você já tinha conhecimento disso? Que existe uma parte da astrologia que é a astrologia médica e que cada signo e cada planeta, né, os seus signos e regentes, eles regem uma parte do corpo? Conta pra mim se você já sabia. Então existe essa parte da astrologia e aí o que acontece, né? Pouca gente fala, pouca gente conversa com a gente sobre isso, são temas que são raramente apresentados. É um tema que ficou morto, né? Na verdade, mataram a astrologia médica. Ainda assim, existem hoje médicos astrólogos. Mas, poxa, antigamente, lá pelo século 17, 18, era muito comum a astrologia médica. Cirurgias eram marcadas de acordo com as fases da lua. Doenças eram curadas por mapa. Gente, tem alguns relatos de doenças que eram curadas por mapa. Tem ideia disso, gente? O médico, né, que era um astrólogo, ele via o mapa da pessoa e ele, sem medicamento, era para entender quais eram os aspectos, quais eram as trocas energéticas dos planetas naquele mapa. E aí curavam-se doenças assim. E foi se perdendo isso, né? Infelizmente isso foi sendo deixado para trás, mas o meu ascendente em Escorpião não aguenta, gente. Ele gosta de trazer para você aqui esses conteúdos que é tudo oculto, que é o místico e tudo mais. Então por isso que eu trouxe esse tema, porque eu acho muito importante, eu acho muito pertinente da gente aprender ele, né? Então por isso que eu trouxe. Então a gente vai tendo mais consciência disso na nossa vida e entendendo como que a astrologia e os signos vai influenciar o nosso corpo, né? Então todos os signos, gente, todos os planetas vão ser regentes de alguma parte do nosso corpo. Eu vou dar exemplos aqui rapidinho, mas no final da live eu vou trazer com mais conteúdo para você poder fazer as suas anotações, tá? Então, por exemplo, o Câncer rege estômago e seios. Leão é coração, Aquário são os tornozelos e panturrilha, Peixes são os pés. Então cada signo, cada planeta vai reger uma área, né, do nosso corpo. Então eu trouxe aqui para você só alguns exemplos. Jéssica, mas significa que se eu sou de leão eu vou ter problema no coração? Não, não significa isso, tá bom? Mas significa que principalmente quando a lua, que rege as nossas emoções, tá passando por lá, significa que é um dia pra gente tomar, de repente, um pouco mais de cuidado com a ansiedade, com pânico, com tudo que pode dar palpitação cardíaca, mas vai ser o órgão que no teu corpo vai ser mais sensível também, tá? O coração e a pressão arterial é um órgão que você precisa, por exemplo, sempre ficar de olho. No caso de leão, reger o coração. Virgem, os intestinos. Então, quem tem signos de virgem, ou lua em virgem, ou muitos planetas em virgem, tem questões relacionadas ao intestino. Então a gente começa a aprender isso e a nossa vida fica muito mais fácil. Fica muito mais tranquilo para a gente entender de forma mais racional e consciente o que será que de repente está acontecendo que no céu, ou com a lua, ou com a minha energia, que está me atingindo essa parte do corpo. E, infelizmente, a gente aprendeu muito de forma errada, né? Então o que acontece? Ai, deu uma dorzinha de cabeça. Aí lembra da propaganda da Neusa, né? Vai lá, pega a Neusa e toma a Neusa porque deu um pouquinho de dor de cabeça. Então a gente aprendeu assim, nós aprendemos de forma errada, né? De que deu qualquer dorzinha, a gente vai lá e se medica e toma um remédio. Então assim, tem que tomar bastante cuidado com essas questões de que às vezes a gente tá se medicando sem olhar realmente pro fator emocional que aquilo causou. Pelo amor de Deus, nada contra a medicina. Aliás, eu sou super a favor, mas eu sou mais a favor ainda quando a gente usa a medicina, os nossos médicos, nossos doutores, toda essa tecnologia científica em torno da medicina e potencializa com conhecimentos milenares que a gente tem. Se você tiver aí lembranças da sua avó, lembranças da sua bisavó, você vai lembrar que ela tomava chá para curar a doença, né?
Então a minha avó tá aqui na live, tem 84 anos de idade e o negócio dela é chá. Então toma chá pra isso, toma chá pra aquilo, toma chá pra aquilo outro. Por quê? Porque é de uma outra geração, né? Quem aqui tem avó ou a bisavó teve, que era tudo na base do matinho, do chazinho, que é um conhecimento antigo, né? Um conhecimento milenar. Principalmente quem for descendente de índios, de negros, né? Usava muito chá. Até hoje, né, em tribos indígenas se usam as plantas. Muito comum, né, gente? Principalmente aqui no Brasil, isso é muito comum, né? E é bem bacana de usar tudo isso. Então, quando a gente usa os nossos conhecimentos muito antigos, milenares, que raramente são apresentados pra gente, que ficaram perdidos, e a gente potencializa isso com toda a tecnologia na medicina que a gente tem, caramba, fica incrível, né? A gente tem resultados muito melhores, resultados muito mais fortes na nossa vida, né? E aí o que acontece? Acontece que nós somos seres humanos, né? Então, se a gente ainda tá vivo, eu tenho uma premissa que é assim, ó, tô viva é porque eu tô em evolução. O dia que acabar a evolução eu morro, não tem mais porque tá viva, né? Então, se eu tô aqui, é porque eu tenho que aprender alguma coisa, né? Então, a gente acaba passando por processos de evolução muito grande dentro da gente. E quando a gente está falando, por exemplo, de doenças, ou né, de doenças físicas, ou de como a Lua está influenciando a nossa energia, a gente, como ser humano, e completamente normal isso, a gente somatiza questões do nosso emocional. E muitas vezes a gente está somatizando algumas questões e o nosso corpo físico ele tá só dando pra gente um sinalzinho, né? Então aí a gente tem que ficar ligado nesse sentido. E aí, o que acontece, né? A gente se perde. Por quê? Porque aí deu uma dor de cabeça, tomei um remedinho. Deu uma dor de estômago, tomei outro remedinho. Eu começo a me remediar, né? Tomar vários remédios, mas eu não procuro a raiz emocional disso. Então, por exemplo, sempre que eu tenho Lua em Áries, a Lua em Áries no meu mapa tá na casa da área da saúde física, né? O Áries. E quando a Lua passa por ali, eu tenho tonturas, eu tenho dor de cabeça, eu fico meio desequilibrada. Só que eu já percebi que isso é um padrão. Por quê? Porque eu fiz o meu diário, lembra? Quem tava na live comigo semana passada pegou a dica do diário, né? De escrever as emoções, o que acontecia. Então eu escrevia no meu diário e eu percebi que na Lua em Áries eu ficava com a labirintite um pouco mais atacada, por exemplo, com uma tontura, né? E aí as pessoas, não, é porque você tá grávida, aí realmente fica assim. Não, gente, até antes de ontem eu não tava assim, né? Eu sei que esse é um padrão já que existe na Lua em Áries e eu sei que amanhã à tarde, quando a Lua entrar em Touro, isso passa. E aí eu jamais iria, né, tomar um medicamento ou fazer alguma coisa para que essa tontura passasse, porque eu entendo que é comum isso acontecer. Então a gente começa a prestar atenção nesses fatores comportamentais, nesses fatores do nosso corpo e fica mais fácil da gente lidar. Primeiro, lidar com a emoção que tá vindo pra gente. E segundo, lidar com o que a gente tem que fazer para melhorar aquilo, né? Pra gente conseguir entender e falar, bom, então se o problema, o desafio tá aqui, na tontura, nesse dia de Lua em Áries, então é um dia que de repente eu vou precisar descansar mais. Então, se faz sentido pra você, a gente já tem, gente, 50% do caminho andado. Porque se não tivesse fazendo sentido, ia ficar um pouquinho mais desafiador pra você captar, né, a mensagem. Rê, sim, Elaine, sim. Que show! Então nessa live a gente vai aprender cada lua no céu, o trânsito de cada lua por cada signo, com quais partes do corpo a gente tem que tomar cuidado. A gente vai aprender também aqui qual é o signo que rege cada parte do corpo e por quê. Então eu vou trazer para você conseguir ter um entendimento mais simples e de repente um entendimento mais didático para ficar mais fácil de você associar e decorar isso. Você não é obrigada a decorar, mas às vezes é mais fácil, né? Você tá com uma coisa na cabeça do que ficar procurando num papelzinho de anotações. Então, pela medicina chinesa, isso há mais de 5.000 anos, tá, gente? O lado direito do nosso corpo, todinho, ele está relacionado com a mulher. Por quê? O nosso cérebro, ele é dividido em duas partes. Direita e esquerda, são os hemisférios cerebrais que a gente tem. E o lado direito
no cérebro, neurologicamente, é quem rege as nossas emoções, a nossa sensibilidade, a nossa intuição, o nosso sexto sentido. E essas são características completamente relacionadas à mulher. Então, pela medicina chinesa, a gente tem lado direito, né, um lado do yin, existe o yin e yang, não sei se você já ouviu falar disso, mas o lado yin é sempre o feminino, é sempre direito, é sempre relacionado a uma mulher. Jéssica, para todo mundo? Não. Se você for canhoto ou canhota, é ao contrário. Então, se você for canhoto ou canhota, o teu lado direito vai ser relacionado ao homem, porque o funcionamento neurológico do cérebro vai ser diferente. Então, se você for canhoto, o teu lado direito é homem, mas se você escrever com a mão direita, for destra, o teu lado direito é mulher. E aí, pela medicina chinesa também, o nosso lado esquerdo, nosso lado yang, neurologicamente, ele é o lado racional. Ele é o lado da matemática, ele é o lado prático, ele é o lado lógico, mais associado a funções masculinas. Então, o lado esquerdo do nosso cérebro vai estar sempre associado ao masculino, ao yang. Consequentemente, a nossa parte do corpo do lado esquerdo também é masculina, mas se você for canhoto, por conta da inversão do cérebro, o seu lado esquerdo é mulher, se você for canhota ou canhoto. Então, lado direito, para a maioria das pessoas, vai ser sempre algo relacionado a mulheres, e lado esquerdo vai ser sempre relacionado a homens. Jéssica, e o pulmão, que são dois? Pulmão direito, mulheres, pulmão esquerdo, homem. Jéssica, né, nós mulheres que temos o útero, e o útero que fica no meio do corpo. O útero é um órgão feminino, só existe em mulher. Então, quando nós temos alguma questão de útero, é porque a gente tem uma rejeição ao feminino. É mais ou menos o que acontece com os seios, que a gente vai entrar mais profundamente aqui na live. E aí, o que acontece com a Lua? A Lua, ela rege o signo de Câncer. Então, a gente já começa vamos começar separando. A Lua. É a Lua, né? Não é o Lua, certo? Então, ela já é uma coisa feminina. A gente fala a Lua, né? A Lua é regente do signo de Câncer. Câncer, na astrologia, ele é o mais maternal do zodíaco. Ele é o signo que ele nutre. Ele é um signo de água e é um signo de água de inícios. E a água do signo de Câncer é, na nossa analogia, comparado à água do útero. O líquido amniótico de uma gestação são as águas de Câncer, porque é a água que a tudo dá início. E é um signo maternal, vinculado ao nutrir. Não nutrição de alimentação, de nutrição de estética. Nutrir, de você nutrir alguém ou algo com os teus cuidados. A amamentação e a maternidade estão completamente vinculadas ao signo de Câncer, que na astrologia tem um planetinha lá, tem um astro que rege ele, que é a Lua. Então, é um signo e um astro, né, um planeta, vamos chamar de planeta para ficar mais fácil o entendimento, que é feminino, porque tem funções femininas, tá? Então, se você for canceriana, ascendente em Câncer ou lua em Câncer, você já tem uma característica mais maternal, mais de querer nutrir as pessoas. E os seios e o estômago são regidos pelo signo de Câncer. Então, por que o seio? Primeiro, porque o seio, ele é a primeira alimentação de um bebê. Então, ele é a nutrição de uma criança que foi gerada dentro daquelas águas de Câncer, que são as águas do útero. Então, o seio, ele está completamente ligado à amamentação, que é essa nutrição desse bebê. E a Lua, a gente veio aprendendo nessas 2 últimas semanas que ela rege o quê? As nossas emoções. E aí, na medicina chinesa, quem é o dono das emoções do nosso corpo é o estômago. A gente tem os vértices de energia, né? Os chakras, não vou entrar em termos técnicos de chakra aqui com você, mas a gente tem 7 chakras principais. Um deles fica 3 dedinhos acima do teu umbigo.
tá? Então, 3 dedos acima do teu umbigo fica o teu vértice de emoções chamado plexo solar. É um nome de um chakra. As emoções são regidas por esse chakra. Quem aqui nunca teve frio na barriga? Fala, ai, que frio no estômago, quando tá ansiosa, ou quando tá com medo, ou gastrite, úlcera, pessoas que às vezes ficam muito irritadas ou com raiva. Por quê? Porque é o centro das emoções. A gente tem esse plexo solar, esse centro de emoções, que é o nosso estômago. Então, a lua vai estar vinculada aos seios da amamentação, do nutrir, e ao estômago das emoções, ok? Legal? Bom, seio. Quem tem seios desenvolvidos, né? Todo mundo tem as mamas, né? Tanto os homens quanto as mulheres. Mas aonde que se desenvolve? Na mulher, certo? Seios se desenvolvem em mulheres. Legal? Então, como que a gente vai entender os seios emocionalmente? A lua regendo os seios, a lua e câncer sendo signos completamente femininos, e seios se desenvolvendo, crescendo, servindo para amamentar nas mulheres. Quando eu tenho alguma questão relacionada ao seio, o que você acredita que emocionalmente pode estar acontecendo com essa pessoa, levando em consideração que é só em mulheres que o seio se desenvolve? Não existe certo ou errado. Quero que você alucine, invente, tire alguma coisa da tua cabeça. Mas quero que você pense junto comigo. Seios desenvolvem em mulheres. A gente está falando da nutrição, né? A gente está falando da questão de lua, câncer, de nutrir. Se eu tenho alguma questão física nos meus seios, o que você acredita que está vindo do teu emocional e que está sendo somatizado nessa área do teu corpo? Os nossos seios são órgãos femininos. Mas, Jéssica, é só mulher que tem problema no seio? Homem não tem problema no seio? Será que homem não tem essas questões? Homem tem também. Tem homem que desenvolve até leite. Gente, não sei se vocês já viram isso. Tem homem que tem a prolactina, acho que é o nome, a Lê me corrija aí, você que é do mundo da medicina, que tem leite. Tem homens que têm câncer de mama. Então não vai ser só na mulher, mas o órgão, ele é um órgão feminino, certo? Então, quando eu tenho algum conflito nos meus seios, ou seja, nesse órgão feminino, é porque inconscientemente, e gente, pelo amor de Deus, tá? Sempre vai ser inconsciente. Você nunca tá fazendo isso de propósito. Você não tem racional pra tá fazendo alguma coisa do tipo de propósito, tá? É sempre inconsciente. Então, quando a gente tem alguma questão no seio, é porque muito provavelmente a gente tá rejeitando, que a Lê trouxe pra gente, né, o feminino. Por N motivos, por N crenças, por N acontecimentos que aconteceram na sua vida, principalmente de 0 a 14 anos. Mulheres que normalmente têm cistos nos seios, tem alguma questão nas mamas, se você começar a reparar o comportamento delas, elas são mulheres mais autoritárias, mais controladoras, elas são mandonas, elas querem tudo do jeito delas, porque muito provavelmente em algum momento da vida delas, elas precisaram assumir uma posição mais masculina. Faz sentido isso pra você? Tá fazendo sentido? E os homens? E os homens que têm alguma questão? Eu também, na mama, né? Eu também tenho algum problema com o feminino, eu também tenho algum conflito inconsciente, completamente irracional com o feminino, com aquela que me nutriu, tá? Com aquela pessoa que me trouxe nutrição. Nos homens vai funcionar um pouco diferente, porque os homens eles já têm uma característica de serem mais autoritários, né? Os homens já são mais lógicos, mais racionais. Mas quando eles surgem com alguma questão de mama, é porque eles também têm algum conflito com o feminino, com aquela pessoa que os nutriu,
Então, não necessariamente teu corpo vai somatizar algo na mama, mas quando somatiza, a gente começa a prestar a atenção do tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui que tá somatizando essas questões, tá? Então, são mulheres que elas vão ser mais masculinas, são mulheres que elas vão ser mais yang mesmo, tá bom? Então, assim, 95% dos nossos comportamentos e dos nossos resultados estão no nosso inconsciente. E só 5% é algo que a gente tem controle. Então, muitas vezes, acaba sendo desenvolvido algo nessa sua região do corpo que você nem tá sabendo racionalmente por que é. E por isso que a gente vai buscar a entender a fundo o que é que tá acontecendo. Então, a gente tem mágoas, normalmente, contra os homens. Por quê? Porque a gente precisou assumir o lugar deles. A gente rejeitou o nosso feminino. Então, a gente rejeitou o nosso lado mais feminino porque a gente precisou tomar uma posição yang. A gente precisou tomar uma posição de ser uma mulher mais dominante em casa, uma mulher mais controladora, ou uma mulher que, se não tivesse o pulso firme, as coisas não iam pra frente. Ou muitas vezes porque a gente teve que... Ou muitas vezes porque a gente sentiu a falta dessa presença masculina, e então a gente precisou tomar o lugar dele, porque aquele homem não existia e acabei rejeitando o meu feminino. Ou muitas vezes porque a gente não admite ter que se submeter a algum homem machista e autoritário. E da onde que vem isso, né? Principalmente de 0 a 14 anos, que é quando as nossas crenças estão sendo formadas. Então, de 0 a 14 anos, nós estamos passando por um processo de criação, de formação de crenças, e é de lá que a gente vai guardando resquícios emocionais, que aqui na frente pode se somatizar em doenças físicas. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Acho que minha mãe e minha avó estão na live, então eu vou usar família, porque família pode, tá bom? Por exemplo, na minha família, eu tinha um avô que bebia muito, que vivia no bar, que não parava em casa, que maltratava a minha avó. E a minha avó, ela precisou assumir um comando da casa. Era ela quem trabalhava, era ela quem cuidava dos 5 filhos. Então, ela precisou ser uma mulher mais pulso firme, mais mandona, mais autoritária, né? Mais forte, para conseguir ter o controle daquele lar. Daí nasceram os filhos dela, e uma dessas filhas é a minha mãe. Eu também tenho uma tia. E a minha mãe, por exemplo, por muitos anos, sofreu de questões relacionadas aos seios, como cistos, nódulos, pólipos, que tinha que ficar tirando. Por quê? Porque as crenças dela de 0 a 14 anos foram formadas de que ela precisava ser uma mulher forte. Aí ela se casou com um homem que era muito parecido com o pai dela, que no caso era o meu pai. E aí ela falou, bom, então eu vou ter que ser uma mulher mais masculina, uma mulher mais controladora, mais autoritária, mais mandona. Ela simplesmente reproduziu aquilo que ela viu. Tendo que ser mais masculina, tendo que ser mais yang, surgiram os pólipos. Aí eu tenho uma tia, que é a única irmã da minha mãe, que teve câncer de mama, por exemplo. Por quê? Porque assumiu uma posição mais masculina, precisou, mas porque foi assim que aprendeu. E isso não quer dizer que tá certo ou que tá errado. Foi o aprendizado e elas precisaram vivenciar esses aprendizados para serem quem são. Então, você vivencia os aprendizados que você necessita para você ser quem você é hoje. Não significa que tá certo ou que tá errado, tá bom? Então, aí minha mãe me teve, que também é uma outra mulher. O que aconteceu? Eu também tive as mesmas questões nos seios. Em que mama? Normalmente na esquerda, quando a gente tá com essa rejeição ao masculino ou querendo controlar muito os homens, é do lado esquerdo. Se for em relação às mulheres, vai ser na mama direita, tá? Mas o sentido global da coisa é de sempre sermos uma mulher mais controladora, mais mandona, mais autoritária, porque a gente viu assim e porque a gente precisou ser assim em alguma fase da vida. Então, a gente usa esse conhecimento e a gente começa a prestar atenção nos nossos comportamentos. Mas jamais a gente vai julgar o que aconteceu lá atrás e que fez com que a gente desenvolvesse essas questões emocionais no nosso corpo,
tá bom? Então eu tô trazendo a linguagem do corpo para você, para vincular ela à lua e às emoções, para você conseguir encaixar isso na tua vida e você começar a prestar atenção nos fatores emocionais que vêm para você. Jéssica, qual é a forma de consertar? Primeiro perceber. Primeiro a gente começar a entender, nossa, então peraí, então se eu tô com dor de garganta, né, vou trazer outra questão, que é touro, o signo de touro é a garganta, que é a expressão. Se eu tô com dor de garganta, então eu uso a garganta pra falar, que será que eu não falei, né, a gente vai falar com um pouquinho mais detalhes daqui a pouco sobre isso. Mas é primeiro a gente perceber qual é a questão emocional que de repente está envolvido aqui, o que é que será que tá acontecendo, né? E óbvio, ter essa percepção e treinar essa percepção. Jéssica, você tá falando que você nunca toma remédio, então, pra nada? Não, né, gente? Claro que eu tomo, né? Teve dias eu tenho enxaqueca, saber o motivo, mas não tinha Cristo que consertasse o negócio. Entendi o motivo, mas a dor não passava. Óbvio que eu fui pra medicina, óbvio que eu apelei pra medicina, mas eu tinha o conhecimento, a clareza do porquê aquela dor surgiu. E quando eu tenho esse conhecimento, fica mais fácil de aceitar. E quando eu aceito, fica mais fácil de aliviar. O câncer, o que acontece com o câncer? Não o signo, tá, gente? A doença. O câncer, ele sempre aparece depois de uma mágoa muito grande ou de um grande sentimento de traição por alguém que você tem grande envolvimento emocional ou por alguém que você depende financeiramente, mesmo que você não perceba que dependa emocionalmente dela. E o câncer, ele sempre surge exatamente um ano depois de grande indignação ou de grande sentimento de traição. Obviamente que, né, nós vamos partir para as questões médicas, então fazer os tratamentos necessários, mas é importante que a gente entenda da onde que se originou a doença. Então, como o câncer de mama é uma doença, né, hoje, lógico, muito mais conhecida e com grandes potenciais de cura, mas também muito comum, eu tô trazendo só como extra para você esse conhecimento, tá? Sempre se origina um ano exato depois de uma grande traição ou grande indignação por parte de alguém que você tem grande consideração emocional ou pela qual você depende financeiramente. E o estômago? Vamos pensar no estômago agora, que o estômago também é regido pelo signo de Câncer? Então, o estômago é regido pelo signo de Câncer, que também fala sobre as nossas emoções. Pensa na função do estômago. O estômago serve para quê? Eu coloco a comida na boca e eu mastigo, daí eu engulo a comida, ela passa pelo esôfago e ela cai no meu estômago. O estômago serve para quê no meu corpo? O que o estômago faz? O estômago, além de ele digerir, fazer a digestão, ele é o cara, né? Vamos chamar ele de cara. Ele é o cara que ele tá lá, que ele comanda, ele delega. O estômago, ele é o mocinho que ele fala assim: a comida chegou, vou mandar isso aqui pro intestino, tô alucinando aqui, vou mandar pro intestino, vou mandar pro pâncreas, vou mandar pro fígado, eu vou delegar e cada órgão vai ter uma função do que fazer com o que eu mandei para ele. Só que vocês acham que o estômago, depois que ele fez lá o processo de digestão e delegou as coisas para a turminha dele lá, você acha que ele fica prestando atenção se o fígado tá fazendo o trabalho dele? Você acha que ele fica prestando atenção se o intestino tá fazendo o trabalho dele? Ou você acredita que ele simplesmente delega? Tá bom, deleguei e passei o trabalho. O que você acredita? Que ele vai ficar lá de olho no que tá acontecendo, ou ele vai cuidar do que é dele e vai confiar que os outros estão fazendo a função deles, que é a que você acredita? Porque além dele ser o órgão que digere, ele é o órgão que delega, que manda para os outros órgãos o que eles têm que fazer. E delega. Exatamente, ele vai cuidar do que é dele, ele não vai ficar cuidando dos outros, ele não vai ficar falando: intestino, e aí, como é que tá? Fez esse cocôzinho, não fez? Você usou mesmo o que tinha que usar? Ele não vai fazer isso, né? Ele vai simplesmente cuidar das coisas dele. Então, questões do estômago muitas vezes afetam o nosso emocional, né? E vem do nosso emocional. Por quê? Primeiro, porque tem algum assunto que a gente não conseguiu digerir e esse assunto nos deu frustração, raiva, ansiedade. Úlcera e gastrite, por exemplo, é muita raiva de algo que não foi digerido. A gente fica com aquela queimação, com aquele negócio no estômago.
muitas vezes, o que acontece com o estômago? Se ele delega e eu tô com alguma questão no estômago, será que eu sou aquele tipo de pessoa que eu delego e eu fico de olho? Ou eu simplesmente confio no que o outro tá fazendo? E aí as minhas emoções ficam aonde? Empacadas dentro do estômago. Primeiro porque eu não digeri e segundo porque muitas vezes eu não consegui delegar aquela emoção. Eu fiquei com aquela emoção presa no meu estômago e eu simplesmente não deleguei aquilo. E aí surgem as úlceras, surgem as gastrites. E aí as pessoas falam, ai, tá muito estressada, tá muito nervosa. Mas são emoções. Nervosismo, estresse são emoções não digeridas, de situações que eu não digeri. E aí acomete o meu estômago. Pessoas que não têm paciência para explicar as coisas para os outros. Pessoas que têm preguiça de explicar as coisas para os outros. Sabe quando você vai ensinar alguma coisa para alguém e a outra pessoa é lenta? Porque existem pessoas que demoram mais para aprender, não existem? Por exemplo, eu sou super acelerada. E aí, na hora de explicar, eu busco explicar o mais fácil possível. Mas tem gente que vai falar assim, olha, o estômago delega, o estômago digere, e aí isso aí pronto, acabou. Porque não tem paciência. Essas pessoas têm muita dificuldade estomacal. Por quê? Porque elas não conseguem delegar as coisas para as outras pessoas. Elas se tornam tão perfeccionistas, elas terem o controle de que as coisas estão sendo feitas da maneira delas, que fica tudo parado dentro do estômago, tudo controlado ali. E aí surgem as úlceras, as gastrites e as dores de estômago. Acontece também questões do tipo, eu tô com dor de estômago, né? Mas a pessoa me falou uma coisa e eu concordei e eu não sou esse tipo de pessoa que eu tenho preguiça da outra. Às vezes você não digere a pessoa, você até concorda com o que ela falou. Você até é uma pessoa que tem paciência pra explicar, você é uma pessoa que delega as coisas, mas você não consegue fazer aquela pessoa descer. Sabe pessoa que não desce? Já escutou essa frase? Nossa, aquela pessoa não me desce. Ela não desce pra onde? Não desce pro seu estômago. E às vezes você tem a dor de estômago, não é nem pela situação, é a pessoa pela qual você está envolvida. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai agora passar pelos trânsitos da Lua em cada signo. Por quê? Porque quando a Lua estiver transitando no céu por cada signo, ela vai ativar partes no nosso corpo, assim como ela ativa estômago e seios, que foi a questão que eu trouxe de Câncer, já que a Lua é a filhinha ali, né, de Câncer, é a regente de Câncer. Então, papelzinho, caneta na mão, papel de pão, lápis, para a gente fazer as nossas anotações dos trânsitos da Lua, como que vai interferir e interagir com o nosso corpo. Bom, então, nossa querida Lua em Áries, o que acontece? Quando a Lua no céu está passando pelo signo de Áries, que é o caso que aconteceu ontem e hoje. Áries é signo que rege a cabeça, tá bom? Todas as questões de cabeça e olhos estão vinculados a Áries, essa região aqui da nossa cabeça, tá bom? Dor de cabeça, tontura, labirintite, sinusite, dor nos olhos. Todas essas questões elas podem ser potencializadas quando a Lua está passando por Áries. Jéssica, e se eu tiver a Lua em Áries no meu mapa? Também, tá bom? Se você tiver a Lua em Áries no teu mapa, são áreas mais sensíveis do seu corpo. Mas quando a Lua está passeando no céu pelo signo de Áries, ela vai ativar para todos nós essas áreas do nosso corpo que podem causar essas questões de dor de cabeça, de sinusite, dor nos olhos, enxaquecas e tonturas. O que eu tenho que fazer? Quando eu souber, eu percebendo que o trânsito da Lua está ali em Áries, né? Eu consegui saber que a Lua está passando no signo de Áries, ela vai ativar essas áreas quando estiver em Áries, tá bom? E quando a Lua tá em Touro? Que vai ser amanhã depois das 3 da tarde, até dia 22, mais ou menos. O que vai acontecer? Touro rege a garganta e a tireoide, tá bom? Então, quando a Lua tá passando por Touro, a gente tem que tomar bastante cuidado com garganta e com tireoide. Será que eu tô me expressando bem?
Touro tem um grande desafio de comunicação. Porque ele é regido pela garganta, né? É a expressão. Touro é a expressão da garganta, que é o chakra da nossa expressão. E Touro tem um grande desafio em expor suas ideias. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões de garganta, tá bom? Dor de garganta, pigarro, sabe? Ficar assim o tempo inteiro. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tá conseguindo expressar o que a gente quer, ou a gente tá engolindo muito sapo, e aí dá dor de garganta na gente por conta disso. Touro também rege quem? Os 5 sentidos, principalmente o paladar. Então, quando a lua está transitando por Touro, a gente tem uma tendência de querer comer mais. É por isso que as pessoas ficam falando que signo de Touro gosta de um docinho, gosta de comer bastante. Touro realmente tem uma questão dos 5 sentidos e o paladar é o órgão ativado na lua, passando pelo signo de Touro. Então, garganta, paladar, tireoide. A gente tem que tomar cuidado quando a lua passa em Touro. O que eu tenho que fazer? Eu tô me expressando bem? Eu tô conversando direito? Eu tô colocando as minhas ideias como eu gostaria? Porque senão vai surgir questões na garganta. Outro ponto. Você vai ficar engolindo o sapo ou você vai colocar suas opiniões? Muitas vezes, num desafio de colocar as opiniões, eu acabo engolindo o sapo. E aí dói a garganta também, por eu não ter falado o que eu gostaria. Então, quando a lua estiver passando por Touro, prestar atenção na minha comunicação e, por conta de Touro reger os 5 sentidos, vamos pegar leve na alimentação também. Então, se você tem a lua em Touro e quando a lua tá passando por Touro, a alimentação, tá bom? Alimentos leves, salada, alimentos mais frios. Não exagerar na bebida, né? Fazer bastante exercício, se movimentar bastante para trabalhar os pontinhos de energia. E Gêmeos? O que acontece com Gêmeos? Gêmeos, ele rege no nosso corpo o pulmão. Então, se eu tenho a lua em Gêmeos ou quando eu estou com a lua pneumonia e qualquer relacionamentos amorosos, ou a gente tem crenças e fraturas emocionais dos relacionamentos amorosos dos nossos pais. Sabe criança com asma, criança com bronquite? Se você tem alguém em casa, uma criança que tenha essas questões em casa, como é que tá o teu relacionamento com o pai ou com a mãe da criança? Como que é esse casamento? Como que é esse relacionamento? Porque a asma e a bronquite vem dessas questões. Porque é pulmonar. E pulmonar vai representar mulher e homem, pai e mãe, pela linguagem do corpo. Então, quando a lua estiver transitando por Gêmeos, exercícios de respiração, exercícios respiratórios vão ser muito importantes para você deixar o ar entrar e para você deixar o ar sair. Só que quando a lua está em Gêmeos também, Gêmeos é o signo da comunicação. O nosso sistema nervoso pode ficar sobrecarregado de tamanha informação que a gente se coloca, que a gente se enfia em várias informações, quer conhecer um monte de coisa, quer aprender um monte de coisa e a gente fica com a cabeça cheia. Então, além de fazer técnicas de respiração para trabalhar o pulmão, também é muito importante quando a lua está em Gêmeos ou se eu tenho a lua em Gêmeos no meu mapa, ir para lugares de verde, de natureza, respirar o ar puro. Tá. Bom, câncer a gente já falou, né, um pouquinho, seios e estômago. Então, quando a lua está em câncer, ou passando pelo signo de câncer, ou se eu tenho a lua em câncer no meu mapa, alguns problemas digestivos podem acontecer. Primeiro órgão que ataca é o estômago. Então, quem for aí câncer forte no mapa vai ter algumas questões de estômago. E outra coisa que pode acontecer com o signo de câncer, sabe a alimentação emocional? A gente come por emoção. Já viu isso? Também pode acontecer. Por quê? Porque câncer é um signo muito sensível emocionalmente e acaba comendo por emoção. Então, são esses órgãos que vêm primeiro. A ansiedade canceriana pode chegar chegando e ter problemas no estômago. Sendo a ansiedade uma emoção, o órgão que vai direto é o estômago. Então, a gente tem essas questões com a lua em câncer, quando a lua está passando pelo signo de câncer,
que em janeiro vai ser entre o dia 24 e 27, mais ou menos, de janeiro, 24 e 26 de janeiro. Prestar bastante atenção nos assuntos que você não vai digerir, tá bom? Como é que vai estar a tua digestão de questões emocionais. E Leão? Leão é um signo muito benevolente, mas também muito controlador e autoritário. E aí o que acontece? Acontece que tá lá fazendo um montão de coisa e isso pode dar pânico, palpitação cardíaca, pode alterar a pressão arterial, porque rege o coração. Então, quando a lua estiver passando por Leão, ou se você tiver lua em Leão no seu mapa, muita atenção com a sua pressão, vamos cuidar do coração, né? Fazer exercícios físicos para manter o coração em ordem, todas essas questões. Sabe infarto? Infarto, né? Que é o coração, que é o órgão de Leão. Infarto, pela linguagem do corpo, dá em pessoas controladoras e autoritárias, que não aceitam o outro, a opinião do outro. E exercícios físicos para quem tem lua em Leão, ou nos dias que a lua tá passando por Leão, yoga, pilates, exercícios para você relaxar, tá? Então vai ser bastante importante também nessas questões. O infarto vem daí. A pressão alta, quem é hipertenso, quando eu tenho pressão alta, eu tô querendo controlar alguma situação da minha vida, tem que ser do meu jeito e eu não tô conseguindo lidar com as questões ao meu redor. Eu tô tentando fazer de tudo para que a coisa saia do meu jeito. Eu quero que seja do meu jeito. Pressão baixa, quem tem a pressão muito baixa, são pessoas que acabam se colocando em posições de vítima em algumas situações, tá? Quem tem bastante queda de pressão, desmaia por queda de pressão, precisa aprender a ser mais você. Então, às vezes, se você tem essas questões ou se conhece alguém que tem tanto a hipertensão quanto a pressão baixa, né? A hipotensão. Por exemplo, né? O meu marido, alguns anos atrás, era hipertenso. E aí, não é mais hipertenso. Mas como assim? Falaram pra mim que hipertensão é pra sempre. Então, não. Hipertensão não é pra sempre, tá? Então, era uma fase da vida que ele queria que as coisas no trabalho fossem do jeito dele. Estava completamente controlador, estava completamente autoritário com as questões de trabalho e sim, a pressão subiu porque ele queria tudo do jeito dele, tá? Trouxe mais a fundo a questão da pressão porque é algo muito comum na nossa sociedade, né? Principalmente a hipertensão, tá? Então, cuidado com o coração quando a lua estiver transitando em Leão e com a pressão arterial, tá bom? E Virgem? Quando a lua está transitando por Virgem, que vai ser ou quando você tem a lua no seu mapa no signo de Virgem, o que acontece? Virgem é um signo muito perfeccionista. A primeira palavra que vem na mente, né? Detalhista. Falam que Virgem é chato, porque tudo é nos mínimos detalhes. E aí, se tudo é nos mínimos detalhes, eu tô sempre me sobrecarregando para que as coisas sejam como perfeitas, e eu fico exausta e eu fico exausto com isso. Virgem, o órgão do corpo é o intestino. Por quê? O que o intestino faz, gente? Produz as fezes, certo? Que eu jogo pra onde? Fora, né? Vou lá no banheiro e jogo as fezes fora, dou descarga, tchau. O que acontece quando uma pessoa ela é muito perfeccionista e muito apegada ao detalhe? Pra ela, tudo é aqui, ó. Não, isso aqui precisa estar certo. Não, isso aqui tem que ser dessa cor. Não, isso aqui é assim. Ela não consegue soltar. Acaba se transformando numa pessoa tão perfeccionista, numa pessoa tão apegada aos detalhes que ela não consegue soltar. E o intestino é o órgão que elimina, que joga fora, que solta aquilo que não é necessário. Cuidado com a sua mania por detalhes, com a sua mania por perfeição. Solta, libera o fluxo, deixa passar. Atividades para quando a lua está em Virgem, contato com a natureza, mexer na terra. Virgem são ótimos jardineiros, sabia? De cuidar de horta, cuidar de vasinho, cuidar das plantas, colocar a mão na terra. Estar em contato com a natureza, porque a natureza, tudo flui na natureza. E a ideia de Virgem, né, a ideia da lua em Virgem é também deixar fluir,
tá? Tem Virgem no mapa forte, né? A Lua, o signo, né? Que é o Sol, tem muita habilidade manual. Então, quando a Lua estiver passando por Virgem, vai pra natureza, pega na terra, compra um vasinho, né? E deixa fluir, tá bom? Deixa soltar. E quando a Lua tá passando pelo signo de Libra? Libra rege rim. Libra rege o sistema urinário e os rins. Beber muita água. Sabe o que é pedra no rim, gente? Quero saber quem já teve pedra no rim aqui. Coloca pra mim no chat do Face, do YouTube e do Insta, por favor. Pedra no rim, que é regido por Libra. Pedra no rim é uma preocupação futura com dinheiro. Tá bom? Se for rim direito, mulher. Se for rim esquerdo, homem. Ou eu estou muito preocupada com alguém do meu convívio, com uma mulher ou com um homem do meu convívio, estou preocupada financeiramente com essa pessoa. Ou eu estou preocupada se eu vou conseguir ter dinheiro para fazer ou bancar ou sustentar aquela pessoa. Então, sempre que a gente tem uma preocupação com o futuro em relação ao dinheiro, e eu vou te perguntar, quem nunca? Quem nunca teve uma preocupação com o futuro em relação a dinheiro? Nossa, será que vai dar para pagar a conta no mês que vem? Nossa, será? Às vezes a gente tem. Nossa, cartão de crédito, exagerei, né, esse mês, não precisava. Todo mundo, né, já passou por isso alguma vez na vida, eu acho, né, assim, do meu convívio, pelo menos. Então, é uma preocupação com o futuro, quando a gente tem pedra no rim em relação ao dinheiro. E Libra na astrologia é o signo da balança, onde tudo é equilibrado. Onde tudo fica em equilíbrio, tá bom? Então a gente tem essas questões com o rim. Beber muita água quando a Lua estiver transitando por Libra, agora no comecinho de fevereiro. Se hidratar muito bem, tá? E tomar cuidado com as questões de rim, de trato urinário também. Mas são essas questões, né, que a gente precisa começar a olhar, tá? Então, quando a Lua estiver transitando por Libra e a gente sabendo que rim é a prosperidade financeira, e se eu tiver alguma questão com o rim, é uma preocupação com o futuro em relação ao dinheiro, será que eu tô tendo equilíbrio, que é Libra, na minha vida financeira, ou tô deixando a vida me levar? Então, são questões que a gente pode se perguntar, tá bom? A Ju, a Rubia, o Nuno, que já tiveram questões de pedra no rim, por exemplo, olhar melhor para a tua vida nesse sentido. E Escorpião, quando a Lua estiver transitando por Escorpião, lá pelo dia 4, 5, 6 de fevereiro, ou quem tem Lua em Escorpião no mapa, Escorpião rege o sistema reprodutivo. Gente, são os órgãos genitais, tá bom? Tanto das mulheres quanto dos homens. A gente precisa lembrar que Escorpião é um signo excretor, ele é um signo que ele tira as coisas sujas, ele representa as águas profundas, as águas da sujeira. E por onde sai a sujeira? Pelos órgãos excretores, né? Então, é um órgão excretor. Quando a Lua tá passando por Escorpião, ou eu tenho Lua em Escorpião no meu mapa, o que eu preciso fazer? Gente, beber bastante água e suar para eliminar impurezas de dentro da gente. É isso que a gente faz quando a Lua está em Escorpião, ou se a gente tem a Lua em Escorpião. Consumir frutas e vegetais frescos, tá bom? Cuidado com congestão emocional, porque muitas vezes a gente fica guardando questões emocionais, não libera essas questões emocionais, a gente tem questões nos órgãos excretores. Por exemplo, o ânus, né, que faz o complemento ali do intestino, ele é o cara que depois que o intestino processa, ele é o responsável por jogar fora. As hemorroidas, por exemplo, de novo, são pessoas que fazem o quê? Ficam segurando, e aí inflama, e aí irrita, porque eu tô segurando uma coisa que eu devia jogar fora. Então essas são as características de Lua em Escorpião. E quando a Lua tá em Sagitário, qual é a área do corpo que vai pegar a gente? Qual vai ser a área do corpo que vai chegar pra gente? Sagitário é o signo da prosperidade e da abundância. Sagitário é o signo da expansão, tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado quando a Lua tá em Sagitário, lá pelo dia 6, 7 de fevereiro, que quando ela estiver nesse signo, nós vamos estar querendo curtir a vida adoidado e a gente pode cometer exageros.
Na comida e na bebida, por exemplo, pode acontecer desses exageros acontecerem na nossa vida. Por quê? Porque eu tô feliz, porque eu quero curtir, porque eu quero viver a vida, a lua tá em Sagitário, otimista. E aí eu cometo exageros, né? Sagitário, o signo aí regido por Júpiter, o maior planeta do sistema solar, e que pode trazer exagero tanto na comida, tanto na bebida. E Sagitário vai reger o fígado, ok? Então, o fígado, quando eu estou vivendo loucamente, ele não dá conta de absorver tudo que precisa, né? De fazer a função do fígado. Então, ele vai reger o fígado. Na linguagem do corpo, o fígado está associado a muita raiva, gente. Quem tem problemas no fígado, calcificação no fígado, tem alguma questão emocional da tua vida que tá deixando você com raiva, uma raiva guardada aí em você, tá? Então, bastante atenção com isso, porque quando a lua tá em Sagitário, a gente gosta de dar uma exagerada. Bom, depois a gente tem Capricórnio, né? Capricórnio, gente, lua em Capricórnio, lá pelo dia 8 de fevereiro, mais ou menos, a lua vai estar passando por Capricórnio, ou se você tem lua em Capricórnio no seu mapa, são os ossos, a nossa estrutura, o dente, a coluna, tudo que mantém a gente em pé, tá bom? Então, quando a lua estiver passando por Capricórnio, cuidado para não levar um tropicão, quebrar o braço, cuidado para não quebrar o dente comendo uma rapadura, porque esses são os órgãos na parte do corpo que é regido por Capricórnio. Capricórnio é um signo frio, né? Na astrologia a gente fala que ele é um signo frio, não de que a pessoa é fria, tá, gente? Também um pouquinho, vai. Mas é um signo mais frio, um signo de terra, mais frio. Ele pode entrar em questões de depressão, de melancolia, de desânimo, quando a energia dele não tá fluindo muito bem. Então, quando a lua passa por Capricórnio, a gente tem uma alta exigência, uma autocobrança tão fortes, porque a gente talvez, às vezes, não consiga se ver de forma estruturada, não consiga ver os nossos planos de forma estruturada, que a gente se cobra, essa cobrança vira uma frustração, essa frustração vira um desânimo, esse desânimo vira se afundar num buraco e vai virando uma bola de neve. Então, cuidado quando a lua estiver passando em Capricórnio com essas questões, tá? Capricórnio precisa estar com gente. Se você tem lua em Capricórnio, ou nos dias que a lua tá em Capricórnio, precisa estar com pessoas, precisa estar sorrindo, precisa estar trazendo calor humano, calor pra vida, tá? A coluna na linguagem do corpo, que é o que nos sustenta, que é o que nos dá estrutura, quando a gente tem alguma questão de coluna, por exemplo, a escoliose, a lordose, a esfoliose, é porque a gente não está conseguindo ter sustentação na nossa vida. Tem alguma área da nossa vida que a gente não está conseguindo sustentar, ok? Aqui em cima, quando a gente fica muito curvado, eu tô carregando pesos desnecessários, tem alguém ou alguma situação que eu estou deixando montar em mim, tá? A lombar são questões relacionadas a relacionamentos amorosos e questões financeiras também, tá? Que são as partes que normalmente a gente mais sente dor nas costas. Aqui em cima, aí na região lombar, ciático, que são questões de dinheiro. Quando falta dinheiro, pega o rim e pega o ciático. Quando a gente tá infeliz no amor também, problemas no casamento, em relacionamentos amorosos também, tá? Cada pessoa vai interpretar e somatizar isso no teu corpo de forma diferente. E aí, quando a gente tem a lua passando por Aquário, lá pelo dia 10 de fevereiro, mais ou menos, a gente vai ter lua passando ali em Aquário. Quando a lua está passando em Aquário, a gente tem, ou se você tem a lua em Aquário no mapa, panturrilhas e tornozelos. Aquário é um signo muito inovador, super pra frente. E aí, é o pé, né, que anda. Mas se não tiver panturrilha pra impulsionar, não vai. Então, quando a lua estiver passando por Aquário, bastante atenção com questões de tornozelo e dor na panturrilha. Às vezes você machuca a panturrilha treinando, por exemplo. Então, a panturrilha, gente, é o que na linguagem do corpo vai te impulsionar a ir para frente, a tomar uma decisão, a tomar coragem para fazer algo. Quando dói a panturrilha direita, alguma mulher que de repente está segurando a gente e a gente não está conseguindo dar os impulsos, os avanços para o futuro que a gente gostaria.
Se for a panturrilha esquerda, a gente tá aí somatizando em algum homem e tá faltando um avanço, um impulsionamento da nossa vida pro futuro. Por isso que Aquário é o signo do futuro e vai reger o tornozelo e a panturrilha, que nos dá força e impulso, tá? Que é muitíssimo bom quando a lua estiver passando por Aquário, ou se você tiver lua em Aquário no mapa, acupuntura ou técnicas de medicina chinesa para aliviar esses órgãos, tá? Mas presta atenção, mulherada que tá com dor na panturrilha, na perna. A perna faz a gente andar pra frente, a perna faz a gente se movimentar, a perna faz a gente ir. Quem é que tá te travando? Ou quem é que você permitiu que travasse a tua caminhada rumo ao futuro, rumo a um lugar aí que vai te trazer mais ganhos, né? A gente falando de Aquário, a gente tá pensando no futuro. Quem é que você permitiu que travasse a sua caminhada? Vê se faz sentido, tá? E aí a gente tem também a nossa lua em peixes, para finalizar o último signo do zodíaco. Peixes rege os pés, o sistema imunológico e o sistema linfático. Sabe por quê? Porque peixes é uma esponja. Peixes é onde ele absorve a emoção das outras pessoas. Quando a lua estiver transitando por peixes, lá pelo dia 11, 12, 13 de fevereiro, a gente vai sentir essa energia de esponja. A gente começa a pegar emoções do ambiente que pode atacar o nosso sistema imunológico. Quando a lua estiver transitando por peixes, cuidado com a sua energia. Sempre se proteja antes de sair de casa. Não sei qual é a forma que você gosta de se proteger. Eu sempre colo um esparadrapo no umbigo, porque o umbigo, sendo o chakra do plexo solar e o ponto por onde as energias entram, se eu tô vendo que eu tô indo para um lugar onde vou encontrar pessoas que eu não tô afim, onde eu tô vendo que a energia vai ser meio carregada, eu coloco um esparadrapo no umbigo. Sempre lembrando que o esparadrapo só pode ficar por 4 horas no umbigo, tá bom? É uma forma que eu uso para me proteger. Tem gente que faz oração, tem gente que se imagina num túnel de luz azul, dourado. Você vai fazer o que você quiser, tá bom? Tem gente que sai com arruda, enfim, o que funciona para você se proteger emocionalmente, tá? Muito cuidado quem for de lua em peixes, ou quando a lua estiver transitando pelo signo de peixes, ou quem for de peixes, porque peixes tem uma questão muito forte com as suas fraturas emocionais, e ele desconta essas fraturas emocionais nas bebidas ou nas drogas. Então, são questões que pela linguagem do corpo são do signo de peixes, tá bom? Então, tanto vício em álcool quanto vício em drogas vem desse signo. Quando a lua estiver transitando por peixes, dê de cara com as suas emoções e enfrente as suas emoções, porque a chance de você querer escapar delas é muito grande. Então, a gente tem os vícios aí. O que é muito importante quando a lua tá em peixes, e se você tem lua em peixes no mapa pro teu corpo? Aterrar. Sabe o que é aterrar, gente? É simples. Fica descalça, põe o pé na grama. Tá bom? Andar descalço na grama é muito bom, é muito positivo. E também tomar bastante sol, tá? Também vai ser muito bom para ativar todo o teu sistema linfático e imunológico, tá? A Deia perguntou, não sabia das 4 horas do esparadrapo, não pode fechar muito tempo o chakra? Exatamente, a gente não pode deixar esse chakra muito tempo fechado, porque a gente tá travando a energia dele, tá bom? Então, por 4 horas. Mas, Jéssica, eu vou ficar 12 horas no lugar. Pode colocar por 4 horas, depois você pode tirar, tá bom? Só de você chegar no lugar e estar com o ponto do vértice protegido, você já tampou as principais energias que chegariam para você, porque depois você se envolve energeticamente com o ambiente. Mas quando a gente chega, muitas vezes é um choque para as pessoas, e quando a gente chega, os olhares de todo mundo vêm para cima da gente, principalmente quando a lua tá no signo de peixes, tá? E aí a gente finaliza os órgãos de cada signo e o que a gente pode fazer para ficar mais protegido energeticamente e pela linguagem do corpo, o que cada signo rege no nosso corpo e como a gente vai ter uma maior compreensão emocional disso. O corpo vai falar. E quando ele falar, o que eu preciso fazer? Olhar para aquele que tá falando. Ai, tô com a lua em Capricórnio, doeu o dente, tá bom. Doeu o dente, a lua tá em Capricórnio.
Entendi. O que o dente faz? Poxa, o dente é uma estrutura, né? É o que me permite sorrir, por exemplo. Poxa, será que hoje eu tô me cobrando muito? Será que hoje eu tô sorrindo muito pra mim ou menos pra mim? Então a gente faz essa análise. E às vezes é meio chato, né? Que você fala, nossa, vou ter que ficar analisando isso. Mas às vezes você acaba curando uma coisa dentro de você, algo no teu emocional, que você fala, nossa, olha só, né? Tipo, percebi. A lua tava em Capricórnio, deu o dente e eu tava me cobrando muito, não tava sorrindo muito pra mim. Então são nessas questões que a gente presta atenção, tá? E aí uma dica final pra gente finalizar aqui, que eu quero dar pra você, na questão de quando você sentir dor, tá? Quando você sentir alguma questão emocional aí que esteja te incomodando, tá bom? Gente, quando você sentir dor de cabeça, região de cabeça e olhos, aposte nas cores verdes, tá bom? Use qualquer coisa que seja verde, uma blusa verde, um esmalte verde, qualquer coisa verde, uma calcinha verde, enfim. Quando doer a cabeça, use verde. Se você tiver dor nos olhos, tiver com a região dos olhos doendo, sinusite doendo, toda essa região aqui doendo, se for uma dor intensa, use o laranja. Nossa, Jéssica, mas o laranja é uma cor quente, é uma cor que vai esquentar essa região. Então, às vezes eu tô congestionada porque tá tudo preso. Eu preciso de uma cor que vai liberar os fluidos daqui, tá? Dessa região. Então, usar a cor laranja. Dor de garganta, usar a cor rosa. Você pode usar o rosa ou você pode usar o laranja também, se você quiser repetir, pode usar o laranja, tá bom? Eu gosto mais do rosa na garganta, eu acho que os efeitos do rosa são mais positivos. Se você tiver com dor no peito, pressão arterial, pressão arterial alta, dor no peito, qualquer questão relacionada ao peito, usar a cor verde também. Mas se for pressão baixa, vermelha, tá bom? Então, para hipertensão, para dores no peito, verde. Mas se você estiver com a pressão baixa, precisa usar a cor vermelha, tá? Se você tiver insônia ou hipertensão, evite o vermelho, tá? Depois, se você estiver com dor no seu estômago, se for uma dor de estômago, uma azia, uma queimação, usar a cor violeta, tá bom? Então, o violeta para o estômago, para queimação, para azia, para situações e pessoas mal digeridas, eu uso o violeta. Estômago, digestão lenta. Nossa, o negócio aqui tá comido, demorou para descer, tô com uma digestão mais devagar. Amarelo. Você pode usar o amarelo, tá bom? Se você tiver alguma questão na parte do útero, na parte de cólicas abdominais, cólicas intestinais, né? Você pode usar o laranja para essas cólicas. Mas se por acaso o seu intestino estiver solto e você estiver com diarreia, você pode usar o verde, tá? E as questões de perna, cãibra na panturrilha, dores na minha perna. Lembra que a perna fala sobre uma movimentação que não tá indo para frente, sobre algo ou alguém que a gente não tá conseguindo se mover, tem alguém que a gente deixou impedir a nossa movimentação? Então, para cãibra na panturrilha, para questões relacionadas à perna, você pode usar o vermelho ou o roxo. Se você for hipertensa ou hipertenso e tiver problemas para dormir, use o roxo, tá bom? O violeta. Eu tive um cliente uma vez que foi correr uma maratona, ele tava com dor e a gente fez um trabalho de cores na perna dele porque ele tinha cãibra na panturrilha. E aí eu pude usar o vermelho, tá bom? Então eu usei vermelho, e violeta e laranja. Foram as 3 cores que eu usei para ele poder correr a maratona sem dor. Super funcionou. Mas se tiver hipertensão ou insônia, não usa o vermelho, tá bom? Para questões de perna, pessoal que tá com dor na perna, né? Panturrilha, nas pernas mesmo, porque não tá, de repente tem alguma coisa te travando para se movimentar e ir em frente. Então, essas cores, tá bom? Vermelho, roxo, o laranja também pode, mas eu não recomendo o laranja e o vermelho na hipertensão.
E pra gente fechar a nossa live, quando você estiver com dor em alguma região do teu corpo, você pode usar uma orgonite. Eu não sei se você já viu uma orgonite, então você pode usar uma orgonite, tá bom? Eu vou mostrar uma orgonite pra você, o Thiago foi pegar pra mim uma orgonite. Eu, por exemplo, quando eu tô com dor de cabeça, gente, juro, eu pareço uma louca. Eu durmo com o negócio na cabeça. Eu ponho a cabeça no travesseiro e coloco a orgonite na cabeça. Você encontra na internet a orgonite. Quem é de Piracicaba, que é onde eu moro, na Flor de Lótus tem orgonite pra vender, mas você também encontra na internet, tá bom? Chama orgonite, tá? Orgonite, pra você poder procurar no Google depois. Não sei se você já viu, mas é essa pirâmide. Essa pirâmide, ela é feita de cristais, ela tem cobre aqui dentro e ela transmuta energias negativas para energias positivas. Tem gente que tem na mesa do trabalho, tem gente que tem na cabeceira da cama, tem gente que tem embaixo da televisão, porque tudo que for radioativo e tudo que tiver grande frequência de energia, ela transmuta essa energia, ela muda essa energia. Então, por exemplo, tá com dor na panturrilha, tá com cãibra, tá com dor de cabeça, tem uma orgonite dessa em casa, ou tá com dor de estômago. E aí você pega ela e você coloca no lugar da dor. Não vai ser instantâneo, né, gente? Não vai ser em um segundo sarou. Mas você pode colocar e deixar ela ali por alguns minutos. Eu, quando vou dormir, eu deito a cabeça no travesseiro e eu tô com dor de cabeça, eu ponho a orgonite assim, ó, na minha cabeça, deito no travesseiro. E aí eu deixo ali à noite. Você vai perceber que a dor vai embora. Porque aqui, todos esses cristais, eles trabalham na tua frequência energética. Nós somos feitos de energia. A Maíra até tem uma também. E a gente coloca no lugar da dor. Você pode pôr na perna. Bom, você pode pôr onde você quiser e deixar lá agindo. Sempre lembrando de buscar o fator emocional do porquê essa dor foi causada. Então, vocês podem comprar Piracicaba na Flor de Lótus, tem lá na Rua Boa Morte. Também não ganho nada pra isso, é porque a minha eu comprei lá. Ou na internet você também encontra. E assim, como você escolhe a sua, né? Você não escolhe, ela que te escolhe, tá? Então, quando você for comprar, você vai olhar e você vai saber que é aquela. Porque você olha e você não consegue tirar o olho. Tipo, você olha pra ela e olha pra outras e você não consegue tirar o olho daquela. Então, ela escolheu você, aquela é a que vibra mais parecido com a sua energia, tá bom? E aí você pode ir trocando também ao longo do tempo. A minha eu deixo na cabeceira da cama, você pode ter várias se você quiser. Então, uma dica para antes de você partir para o remédio, antes de você partir, né, para uma medicina mais só para prevenção, vamos então cuidar da nossa parte emocional e ver se a gente consegue resolver isso antes da gente partir para uma medicina tradicional, para um remédio que às vezes numa dorzinha de cabeça você nem precisava dele, né? Óbvio que em coisas mais sérias a gente vai sempre ter a medicina a nosso favor para nos ajudar. E é isso. Saber como é que foi para você, se fez sentido, se você aprendeu principalmente, se você saiu daqui aprendendo hoje coisas novas para você poder aplicar na sua vida. Isso é que a gente ia aprender hoje, aprendemos bastante. Se você tiver dúvidas, você sabe que você me encontra no direct do Instagram, nos comentários do YouTube. Eu estou sempre aqui disposta para poder te responder. Um beijo, gratidão por você ter ficado comigo até aqui. Te desejo uma ótima noite, bons sonhos.